Eu também vou quebrar um pouquinho o protocolo. Antes da gente entrar na mensagem, na palavra de Deus, nós sabemos que nós temos vários tipos e modelos de mães. A gente tem as mães que são grandonas, as mães que são baixinhas, as mães que são fortes, né? As mães que são bem magrinhas, as mães que são donas de casa, as mães que são profissionais, que trabalham, que saem de manhã e chegam à noite. A gente tem as mães que são médicas, engenheiras, manicures, que trabalham em vários setores também. A gente tem mães que têm temperamentos diferentes, que são bravas. A gente tem mães que são tão doces, tão amorosas, que chega, né? O filho fica abusado de tanto beijo, de tanto abraço, fica fugindo. A gente tem vários tipos de mães. E eu quero ler uns trechos de um livro de Sarbélia Assunção, que é A Mãe Nossa. Tá dando para escutar? Tá ligado. A Mãe Nossa de Cada Dia. E nesse livro, eu vou pegar aqui pelo menos 4 exemplos de mães, para que vocês riam um pouquinho e talvez se identifiquem com essas mães que eu vou citar aqui. A primeira delas é a mãe. Deixa eu achar aqui. É a mãe Amélia. A mãe Amélia é aquela mãe que é a mulher de verdade. É aquela que esquece dela mesma para fazer todas as vontades dos filhos. A principal preocupação dela é agradar sempre. Está sempre pronta a atender todos os caprichos dos filhos, se possível do marido. É a mãe sem ambição, conformada com as tarefas do lar, preocupada em cumprir a obrigação de casa. E ela imagina fazer melhor do que ninguém e se sente muito confiante. Ela sabe fazer aquele bolo que o filho gosta, do sabor que ele quer. Só ela sabe passar a camisa do filho. Só ela sabe preparar o jantar predileto do filho. Somente ela sabe fazer aquele docinho de leite que ele gosta. E assim, Amélia não tinha a menor vaidade. Era a mulher de verdade. E como diz, né, o ditado popular, é aquela mãe que padece no paraíso. E só as mulheres sabem os deveres da casa e sabem dizer: gostou da comidinha, filho? Fiz do jeito que você gosta. Amélia é aquela que diz assim: eu trabalhar fora? Entregar minha casa aos outros? De jeito nenhum, nem se eu pudesse. Meus filhos precisam de mim quando são pequenos, quando são adolescentes, quando são adultos. Meus filhos precisam de mim até quando já têm netos. Essa é a Amélia, a mulher de verdade. A próxima mãe é a mãe Maria Augusta, a mãe autoritária. É aquela que é ditadora, aquela que coloca um regime militar na casa dela. Filho não tem voz, não tem voto. Filho não é para mandar. Mãe é que manda e filho obedece. Assim foi com ela, foi com os pais dela, e ela acredita que só sendo assim, rígida e autoritária, consegue a obediência dos filhos. Eu acho que era a Índia, né? A ordem da casa é com ela. E desordem não existe. Filho questionar em hipótese nenhuma, principalmente se colocar em xeque a sua sabedoria milenar. Ela adora dizer não e coloca regras e punições. Não vai porque não vai, pronto. Eu disse que não é não e acabou. Isso é Dorinha mesmo, viu? Tem mais aqui calar quando os mais velhos falam. Criança não tem voz nem voto. Em casa, só quem fala alto é pai e mãe. Era só o que faltava. Meu filho querendo me questionar. E por último, outra mãe, a mãezona, Maria Dadá. É aquela mãe que se entrega por inteiro.
quando abraça, faz com um carinho tão grande que nos faz sentir pertencido. É como se o céu estivesse na terra. É a mãe irmã. Todos querem desfrutar da sua presença e do seu amor. É a mãe que anda sempre de casa cheia. Os filhos biológicos, adotivos, filhos do mundo, com ela funciona o ditado popular, onde come um, come dois, come três, come cinco, come 10. E por incrível que pareça, acontece até o milagre da multiplicação dos pães. É a mãe espontânea e verdadeira que sempre cabe mais um na casa e no coração. Deixa eu lhe dar um abraço. Ô meu filho, esse filho é o presente que Deus me deu. Pode vir ficar morando conosco, filho, o tempo que precisar. Fique para almoçar, Francisco. A comida está na mesa. Você também é filho, filho do coração. Vem que eu lhe dou colo. Amém. Temos muitas mães, muitos modelos, né? Muitos tipos de mães. E hoje nós vamos entender que das mães vem um legado, vem um presente, vem uma dádiva. E das mães que temem a Deus, que amam a Deus, vem o legado de uma fé verdadeira, vem o presente de uma fé verdadeira. E hoje nós vamos ler na palavra de Deus e estudar um pouco sobre uma mãe e uma avó. Assim como nossa irmã Elza é mãe e avó, assim como Luziane agora é mãe e avó, nossa irmã Dorinha, nossa irmã Luza também, né? É mãe e avó, e daqui a pouco vai ser nossa irmã Cleide, né, Cleide? Vai ser avó. Nós vamos falar de uma mãe e uma avó, que a avó, como o pastor estava dizendo aqui, né, é mãe 2 vezes. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 5. 2 Timóteo 1, versos de 3 a 5. Todo mundo achou? Amém? 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém. Diego, ora por nós. E a convite que vocês usaram, para que aquilo que o Senhor vai passar para nós venha ser com alegria, chamando a atenção, seja. Amém. Podem sentar, irmãos. Como o pastor falou, o pastor passou pelo Antigo Testamento aqui e pelo Novo Testamento, dando exemplo de mães da Bíblia. E a última mãe que ele falou foi essa mãe, Eunice. A mãe nada mais, nada menos do que de Timóteo. Timóteo, servo de Deus, cooperador de Cristo Jesus e cooperador de Paulo. Timóteo que acompanhou Paulo durante toda uma parte de seu ministério e esteve presente na vida de Paulo. Mas Timóteo só foi esse grande homem de Deus por causa da influência que ele recebeu e a criação que ele recebeu da sua mãe. Paulo mesmo, ele vai falar no texto de que lembra de Timóteo e tem saudade de Timóteo e lembra das lágrimas que ele tem derramado. E fala do exemplo da mãe dele e da avó dele, que o instruíram, o ensinaram nas palavras do Senhor, nas Escrituras.
Hoje, irmãos, nós vivemos uma geração que valoriza muitas coisas nas mulheres e nas mães. Esse mundo, ele valoriza a beleza, a gente vê na televisão, nas novelas, nos filmes, em empresas, instituições. A gente vê que o mundo, ele valoriza a beleza das mães, o esforço das mães, o cuidado das mães, o carinho das mães, o trabalho das mães, a dedicação das mães na sua vida, no seu dia a dia e também com os seus filhos. Mas será que tudo isso é importante? Sim, é importante. Mas o mais importante, e o que Paulo fala aqui na palavra do Senhor, é que Paulo não se preocupa com a aparência das mães, ele não se preocupa com a posição social ou profissional das mães, ele não se preocupa com a riqueza das mães, com os talentos domésticos delas, com as conquistas profissionais que as mães podem ter alcançado. Mas Paulo vai destacar apenas uma coisa importante, tanto na mãe como na avó de Timóteo: a sua fé. A fé de Eunice e a fé de Lloyd. Porque, irmãos, aos olhos do Senhor, aos olhos do nosso Deus, o maior legado, o maior presente que uma mãe pode dar aos seus filhos, não é o que ela conquistou materialmente, não é o que ela conseguiu nesse mundo, não são as suas aptidões, o que ela pode fazer, ou as suas realizações profissionais e pessoais. O que Deus mais valoriza numa mãe é a espiritualidade de uma mãe. Amém? O mundo mede o sucesso pelos bens conquistados. Você pode ver que você passa em algumas ruas e aquela rua tem um nome de alguma pessoa. Rua Floriano Peixoto. Quem foi Floriano Peixoto? Uma pessoa importante. Você passa, tem um prédio lá, uma instituição pública, prédio com o nome de uma pessoa que foi importante aqui na terra, aqui nesse mundo, ou um político, ou um religioso, ou alguma pessoa. Mas Deus não mede o sucesso por isso, pela relevância das pessoas na terra. Deus mede o sucesso pelo evangelho que é transmitido por essas pessoas. Talvez Timóteo nunca tenha herdado ouro da sua mãe, de Eunice. Talvez não tenha ganho nada desse mundo, mas herdou algo infinitamente maior, uma fé verdadeira. Hoje a gente vai aprender, pelo texto que a gente leu, que existem três verdades grandiosas. Pois uma mãe que preza por viver e transmitir a palavra de Deus, o evangelho, para a sua família, ela pode transformar e mudar gerações. Amém? Vamos entender um pouco da vida de Timóteo, né? Essa carta que Paulo escreveu é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, né? 2 Timóteo. Foi escrita por Paulo. Paulo estava preso em Roma. A morte estava se aproximando da vida de Paulo, já estava perto de morrer. Muitos tinham abandonado Paulo, mas uma pessoa ainda era presente na vida de Paulo e estava junto com ele. E essa pessoa era Timóteo. E Paulo, quando escreve essa segunda carta para Timóteo, ele diz a Timóteo que se recorda da influência espiritual que Timóteo teve das mulheres daquela família. Timóteo era um homem de Deus que servia ao Senhor, a Deus com excelência, era um pastor, era um pregador e era um cooperador do ministério de Paulo. Mas Timóteo só se tornou esse grande homem de Deus porque alguém o instruiu e alguém o guiou nos caminhos do Senhor desde a sua infância. E é interessante que Timóteo, ele, apesar de ser cristão, apesar de conhecer todas as escrituras, Timóteo tinha uma mãe que era judia, mas seu pai era grego. E isso poderia ter sido um grande problema para a vida dele, porque os gregos não aceitavam o judaísmo.
E naquele tempo, dentro de uma casa, se seguia primeiro a religião do pai. O pai era que dizia o que devia ser seguido e que religião devia ser seguida. Mas Timóteo vai contra o seu pai e passa a seguir a religião da sua mãe, que é o judaísmo. E depois ele se converte ao cristianismo. Porque Timóteo teve desde criança uma base, ensinamentos sobre a palavra de Deus que vieram da sua avó e da sua mãe. Timóteo tinha uma avó, Paulo diz que Timóteo tinha uma avó que orava constantemente e uma mãe que lhe ensinou a palavra de Deus logo cedo. E isso traz para a gente um ensinamento que muitas vezes os maiores milagres de Deus começam dentro da nossa própria casa. Amém? Deus, ele tem usado mães crentes, mães piedosas para formar gerações que irão glorificar o seu nome. E isso você vai ver na história. Muitos grandes homens de Deus na história foram influenciados e foram ensinados por suas mães a conhecer a verdade de Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. Então a primeira verdade que a gente pode aprender na palavra de Deus hoje é que uma mãe que é piedosa, ela tem uma fé verdadeira. Amém? Uma mãe piedosa, ela tem uma fé verdadeira. Paulo fala que a fé de Eunice e a fé de Timóteo e a fé da sua avó, Lloyd, era uma fé sem fingimento. No versículo 5, foi o 5, isso. Recordo-me da sua fé não fingida, uma fé sem fingimento, uma fé sincera, sem máscara, sem teatro, sem aparência religiosa. E interessante que na tradução grega, quando ele fala sem fingimento, ele está dizendo que é uma coisa que não é encenada, não é criada, não é falsa. Hoje a gente diz fake news, né? Não é fake news. No tempo grego, no teatro grego, as pessoas usavam máscaras. E quando elas iam fazer o show de teatro, elas colocavam, quando uma pessoa estava expressando alegria, colocava uma máscara sorrindo. Quando estava chorando, uma máscara de choro. Quando estava triste, uma máscara representando a tristeza, para que o público pudesse entender as expressões que estavam sendo usadas ali dentro do teatro. Por isso que até hoje existe a expressão, fulano tem essa máscara, fulano usa essa máscara aí, mas por trás ele é outra pessoa. Isso vem da Grécia, do teatro grego. E Eunice não era apenas uma figura religiosa que ia para o templo e fingia ser outra pessoa. Ela era a mesma tanto no templo como em casa. Ela não usava uma máscara de religiosidade que colocava para ir para a igreja e quando chegava em casa tirava. Ela era a mesma tanto dentro da igreja como dentro da sua casa. Ela vivia Deus dentro da sua casa como vivia na igreja. E interessante é que os nossos filhos, eles são muito inteligentes. Eles conseguem perceber quando nós estamos fingindo, quando nós estamos mentindo, quando nós estamos fazendo coisas erradas. E os filhos prestam atenção em tudo nos pais, viu? Principalmente quando eles são pequenos. Eles copiam os pais em tudo e tomam como referência os pais para a vida adulta. Será que Carol nenhuma vez não pegou já a Ayla querendo vestir as roupas dela, calçar os sapatos dela, querendo se maquiar? Porque os filhos copiam os pais. E eu lembro de um colega meu que ele era super sincero. Ele tinha 12, 13 anos. Quando eu ia na casa dele, eu sempre me deparava com a sinceridade dele e ria muito. Porque uma vez o pai dele estava para vender um Fusca e o Fusca estava todo acabado. E o pai chegou o cara lá para comprar o Fusca, ele disse, deixa eu mostrar o Fusca aqui pro rapaz e tal. Aí disse, o Fusca está novinho, está em boas condições, não sei o que. Aí ele,
Oxe, mas tu não estava dizendo, pai, que esse Fusca estava todo acabado na frente do cara que ele queria vender. Ele sempre tinha uma coisinha dessa assim. Ele falava a mentira do pai na hora, ou da mãe, sabe? E a gente todo mundo ficava rindo, porque ele não tinha papa na língua, ele entregava na hora. E as crianças são desse jeito. Elas percebem, os filhos percebem se você é sincero ou não. E percebem quando a Bíblia dentro do culto, mas não há Bíblia em casa. Ao contrário, há discussão e briga em casa em vez de Bíblia. Quando a oração pública dentro da igreja ou em outros lugares, mas no dia a dia dentro de casa falta o amor. Percebem quanto há discurso espiritual, mas há falta de perdão em casa, com os familiares, com os vizinhos, com os amigos. E a maior influência de uma mãe não é o que ela fala para os filhos, mas é o que ela vive para os filhos. E às vezes as mães querem colocar também a responsabilidade para o pastor e para a igreja. E dizem assim: não, a igreja que vai educar meu filho na palavra do Senhor. A igreja que vai ensinar meus filhos sobre o que é ser crente. Só que o filho, ele passa meia hora, 40 minutos na escola bíblica, ele passa 1 hora no culto por semana, e será que isso é o suficiente para que os filhos possam crescer e serem homens de Deus? Eles precisam de muito, muito mais. Conta-se que Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do mundo, conhecido até como príncipe dos pregadores, certa vez ele disse que nunca conseguiu esquecer as orações da mãe dele. Ele disse que a mãe dele todos os dias colocava a mão sobre os filhos e dizia: Senhor, salva meus filhos do mal. Ele dizia que todo canto que ele ia, onde ele passava, ele lembrava daquelas orações na sua mente, quando ele tentava fazer alguma coisa errada e quando tentava se desviar dos caminhos do Senhor. Uma mãe de joelhos vale mais do que 1000 discursos, do que 1000 palavras de mães. E talvez, mãe, você esteja aqui lembrando que os seus filhos possam estar desviados do Senhor, possam estar longe dos caminhos do Senhor, possam estar longe de uma vida espiritual, mas através do seu exemplo, através das suas orações, através da sua santidade, da sua busca pelo Senhor, eles vão se voltar de novo a Deus. Amém? Talvez você possa pensar também, mãe, mas eu estou tão cansada, tão esgotada do trabalho, tão cansada de cuidar da casa, de acordar cedo, de fazer comida, de lavar louça, de cuidar de casa, de menino. Talvez você esteja se sentindo fraca, insuficiente. Mas saiba que Jesus, ele não quer mães perfeitas e mães superpoderosas. Porque perfeito e superpoderoso é somente o nosso Deus. Jesus chama homens e mulheres pecadoras a arrependimento. A esperança de vocês não está em serem perfeitas e impecáveis, mas em seguir a Jesus Cristo, que é Salvador, justo, maravilhoso e perfeito. O Senhor nosso Deus, ele usa vasos frágeis para realizar obras eternas. Entregue, mãe, a Deus o seu dia a dia e viva uma fé verdadeira em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho. E o resto, ele vai fazer por você. Amém? Então, que vocês lembrem dessa verdade. Uma mãe que é piedosa, ela sempre vai ter uma fé verdadeira. Amém? Vamos à segunda verdade. Uma mãe piedosa é uma mãe que transmite a palavra de Deus às próximas gerações, aos seus filhos. Voltando ao texto bíblico,
no versículo 5 novamente, Paulo vai dizer assim: habitava primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. A fé chegou a Timóteo através da transmissão fiel e verdadeira da palavra de Deus desde a sua avó. A sua avó já fazia isso. Já falava de Deus para os seus filhos, já trabalhava com eles, inculcava na mente as palavras de vida que vêm da Bíblia Sagrada e ensinava quem é Deus. Isso mostra para a gente que o discipulado, ele não é só na igreja. O discipulado começa no nosso lar. Antes da igreja discipular os filhos, Deus entregou essa missão aos pais. É claro que igreja é lugar de mudança, igreja é lugar de transformação, igreja é lugar de transmitir a palavra de Deus, mas muitas mães querem pular essa etapa e instruir os filhos no evangelho só quando vão para a igreja, quando estão junto com os pastores, com a escola bíblica. E este é um erro, minhas irmãs e meus irmãos, um erro muito grande, porque os filhos precisam de instrução em casa desde a sua meninice. Amém? E o mundo hoje está aí como está porque deixamos o mundo educar nossos filhos. A gente tem deixado a televisão educar nossos filhos, a gente tem deixado a escola educar nossos filhos, a gente tem deixado os vizinhos e amigos educarem nossos filhos, as ideologias que tem por aí educarem os nossos filhos. E nós passamos essa função que é nossa para os outros. E o que é que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 6 e 7 diz, Deuteronômio 6 e 7 diz, tu inculcarás aos teus filhos a palavra do Senhor. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É ordenança do Senhor ensinar os filhos. Em outra tradução diz, tu as inculcarás aos seus filhos. Tu as inculcarás aos seus filhos. Amém? Então essa função é nossa, mães e pais, de ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. Diz a tradução cristã que Agostinho, um dos maiores teólogos cristãos, tinha uma família que era dividida. O seu pai era um homem que não temia a Deus e vivia uma vida de prostituição, de entregue ao álcool, à bebida. E por isso Agostinho viveu muitos anos longe de Deus em profunda rebeldia, a exemplo do seu pai. Mas a sua mãe orou muito por ele e não desistiu. Orava, jejuava constantemente e falava de Deus para seu filho. E por causa dessas orações, por causa dessa oração incessante, dessa entrega ao Senhor, Deus alcançou Agostinho e aquele jovem rebelde se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Nunca subestime o poder de uma mãe quando ela ora. Ensinem a Bíblia a seus filhos, orem pelos seus filhos, levem eles para a igreja, falem de Cristo dentro de casa, porque o Espírito Santo do Senhor continua usando a palavra de Deus para salvar as famílias. Ainda existem filhos sendo alcançados por oração, ainda existem lágrimas sendo derramadas no trono do Senhor e recebidas pelo Pai. E aqui mesmo nós temos um exemplo disso. Tem nossa irmã Nessicleide e nosso irmão Diego, nosso jovem Diego aqui que está aqui. Diego hoje é líder do louvor, né? Jovem de Deus. A gente sente a unção quando o Diego está ministrando aqui a palavra. Mas Diego estava afastado do Evangelho. E pelas orações da sua mãe, pelas orações de seu pai, pelas orações da igreja,
ele voltou aos caminhos do Senhor e está aqui servindo a Deus com excelência. Talvez, mães, algum de vocês estejam com seus filhos afastados do caminho do Senhor. Talvez você tenha chorado muito pelo seu filho, mas saiba que Deus ainda pode mudar a situação. Continue a falar de Deus para seu filho, continue a orar por ele, continue a entregar ele nos caminhos do Senhor. Amém? Continue a ser uma mãe piedosa, que ensina a palavra de Deus às próximas gerações. Lembram? Esse é a segunda verdade. E a terceira e última verdade é que uma mãe piedosa, ela aponta os seus filhos para Cristo Jesus. Uma mãe piedosa, ela aponta seus filhos para Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? O objetivo da avó e da mãe de Timóteo não era o de formar apenas um menino educado. Eu tenho um exemplo em casa que Cícera educou Thomas tão bem, que quando a gente vai para algum lugar que ninguém conhece a gente, e quando vê Thomas se comportando, diz assim: como esse menino é educado, né? A senhora educou esse menino muito bem. Várias vezes eu ouvi isso. Mas somente educação não é suficiente. A avó de Timóteo e a mãe de Timóteo não queriam somente um filho educado. Educação é muito bom. Na época do pastor Luciano e na minha época, e agora eu descobri também que na época de Ivanildo, né? Existia na escola um livro que a gente recebia que se chamava Educação Moral e Cívica, de uma disciplina chamada OSPB. Quem não sabe o que é isso é porque não tem idade. É bem novinho, né? Mas esse livro, OSPB quer dizer Organização Social e Política do Brasil, é brasileiro, uma coisa assim. E esse livrinho ensinava como ser um bom cidadão, como respeitar as leis, como ser uma pessoa de bem. A gente tinha essa disciplina na escola. Mas boa educação não é suficiente para salvar o ser humano. Não se engane. Outra coisa, a religião também não é suficiente para salvar o ser humano. Você pode ser uma pessoa religiosa e não ir para o céu. Somente Jesus Cristo pode salvar. E a maior missão de uma mãe cristã não é criar filhos bem-sucedidos aos olhos do mundo, mas é de apontar os seus filhos para Jesus Cristo. Tem um homem chamado John Wesley. Ele foi um dos maiores evangelistas de toda a Inglaterra e de todo o Reino Unido. Esse homem, ele andou a cavalo toda a Inglaterra e passou por vários lugares pregando o evangelho. Muitas pessoas se converteram com a sua pregação e a Inglaterra toda mudou com a pregação de Wesley. Mas para que ele conseguisse ser um grande pregador, tanto ele como o irmão dele, Charles Wesley, se tornassem homens de Deus, Charles Wesley escreveu cerca de 6.000 hinos cristãos. Era cantor e evangelista. Mas para que esses dois homens pudessem alcançar multidões na Inglaterra e trazer pessoas ao arrependimento e à fé cristã, a conhecer Jesus Cristo, para que isso acontecesse, a sua mãe, Susan Wesley, ela gastou os joelhos em oração pelos dois. John Wesley falava sempre que a sua mãe foi a base para que ele se tornasse crente e se tornasse cristão. Então, mães, não entreguem os seus filhos apenas aos estudos, à carreira profissional, ao conforto, à estabilidade, né? Entreguem a Cristo, porque os filhos podem conquistar até o mundo. E é isso que as mães querem, que os filhos sejam bem-sucedidos. Mas ainda assim, um filho pode
conquistar o mundo e perder a sua alma, como está escrito em Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui nós vemos também uma imagem do próprio Evangelho do Senhor. Toda mãe piedosa, ela aponta para um filho. E esse filho é o filho maior, Jesus Cristo. Enquanto as mães falham, Jesus Cristo não falha. Enquanto as mães cansam, Jesus Cristo permanece fiel. Enquanto as mães não conseguem proteger os filhos de tudo, das coisas do mundo, Cristo pode salvá-los eternamente. A esperança final da família cristã não está nas mães, mas está em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Amém? Então, mães, talvez tenhamos aqui mães cansadas, sobrecarregadas, mães que choram em silêncio, preocupadas com os filhos, agora com os netos, né? Sentindo que em alguma coisa elas falharam com seus filhos, mas Deus vê lágrimas que ninguém consegue enxergar. Cada oração que você fez de madrugada, cada joelho que você dobrou, cada conselho que você deu aos seus filhos, cada Bíblia aberta com ele dentro de casa não é em vão. Talvez o mundo não reconheça, mas o céu vê. Talvez existam filhos aqui que lembrem de suas mães orando por eles, de mães lendo a Bíblia ali, de mães indo para a igreja. Você pode até ter se afastado de Deus por algum tempo, mas aquelas sementes que sua mãe plantou no seu coração continuam vivas, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Hoje Deus fala às mães cristãs que aqui estão e que estão assistindo também. Permaneçam firmes, porque o trabalho de vocês no Senhor não é inútil. Aos filhos que são rebeldes, que estão desviados, lembrem-se da fé que a mãe de vocês ensinou a vocês. Voltem-se para Cristo. A igreja, que nós possamos valorizar as mães, essas mulheres que, além de trabalhar, além de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, de cuidar de tudo, elas ainda tiram tempo para o Senhor Jesus e para ensinar aos seus filhos os mistérios do Evangelho. E existe aquele que é um Salvador, Jesus Cristo, que é poderoso para transformar a sua casa, para transformar a sua família, para transformar os seus pais, suas mães e seus filhos. E ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e ainda salva todo aquele que nele crê. Amém? Que Jesus abençoe todas as mães nessa noite. E que as mães possam ser piedosas, que elas possam ter uma fé verdadeira no Senhor, possam transmitir a palavra de Deus às próximas gerações, aos seus filhos, e que elas apontem os seus filhos para Jesus Cristo. Deus abençoe.